Oi, gente, bom dia. Voltei aqui com a nossa orquídea. Depois que a gente terminou a última pétala, que a gente deu a videoaula de como fazer, voltei aqui para a gente dar a videoaula dessa folha, que é a folha da orquídea. Olha que linda. Todo mundo sabe que a orquídea não tem a espécie que a gente pesquisou na Google. Eu disse que foi no Pinterest, mas não foi, mas no Pinterest também tem também várias espécies, né? Se você pesquisar plantas orquídea, tem várias espécies no Pinterest também. E eu pesquisei, não tem aquela pontinha, né? Igual tem na folha da rosa. Para fazer essa folha, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas. Essa daqui ficou um pouquinho mais larga porque a gente abriu o arame. Eu disse que eu fiz essas folhas, não foi com arame galvanizado. E para fazer essa folha, pessoal, que a gente terminou a orquídea, que a gente colocou até um suporte para segurar, como se fosse uma orquídea de verdade. Só para quem não vê essa orquídea pessoalmente, não faz ideia quanto ela tá linda. Olha que coisa linda. Maravilhosa. A luz aqui não está favorecendo na cor, mas para quem já viu, eu mandei no shorts, né? Aqui no canal. Tá linda, linda, linda. A gente tirou foto, foi à noite. Fiz 3 folhas, 3 flores para cada galho. Fiz 2 galhos. E aqui, pessoal, para fazer essa folha, a gente vai trabalhar aqui com o resto de barbante também. Quero dizer que, como é restinhos, como é sobras de linhas, a gente não tinha a quantidade certa para fazer a folha. Eu tinha um restinho de barbante número 6, juntei as pontas para dar aqui a espessura, né, da folha, porque como a gente está fazendo para juntar com o mesmo galho, se eu fizer com o barbante número 6, vai dar diferença. Eu quero que fica bem lindo mesmo, lindo, lindo. E aqui, vou fazer aqui 25 correntinhas para a gente fazer a folha. Cabe você aí fazer da largura e o tamanho. A folha da orquídea não é muito grande nem muito pequena. É uma folha razoável, né, pessoa? Aqui eu vi mais ou menos que é um tamanho desse, que a gente vai contar agora. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. 26 para virar. Estou trabalhando a agulha número 4. Como eu disse, eu não tinha o barbante número 8 completo, né? O restinho. Uni as duas pontas com o barbante número 6 para dar mais ou menos a espessura do barbante número 8. Vou aqui virar, vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos e vou trabalhar aqui ao redor dessa correntinha toda em meio ponto.
Tem pessoa que faz aqui, já fiz folha também, eu trabalho com, dependendo da folha que a gente vai fazer, né? A gente trabalha aqui o pontinho baixíssimo, ponto baixo, meio ponto, e depois você vem trabalhando o ponto alto para moldar a folha. Mas aqui no caso, deu certo do jeito que eu quis fazer a minha, ficou bem reforçada. Vou trabalhar aqui ao redor de meio ponto. Fica até mais fácil, né, para quem está começando agora a fazer. Porque, como eu disse, essa orquídea é tão fácil de fazer que até iniciante pode fazer aí para ganhar o seu dinheirinho. Se fizer bem feito, isso aqui fica muito lindo. Faz aí um vasinho, né? Forma um vaso bem lindo. Publica nas redes sociais e vai arrasar nas vendas. O acabamento é a perfeição, é o jeito de fazer que valoriza o nosso trabalho. Aqui, se você for fazer do jeito que eu fiz aqui, for unir as pontas, tem que tomar muito cuidado para não pegar uma parte do barbante só, porque senão não vai ficar legal. E aqui sobraram 3 correntinhas, eu vou trabalhar aqui ponto baixo, 3 pontos baixos. Vou fazer um acréscimo para virar. E aqui na pontinha, na correntinha que a gente fez para começar a correntinha, a primeira correntinha, eu faço mais um ponto baixo, mais um ponto baixo e mais um pontinho baixo. Vou dar uma laçada na agulha, vou continuar trabalhando meio ponto. Quero agradecer demais a você que se inscreveu no canalzinho. Agradeço também as pessoas que ainda vão se inscrever. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero agradecer demais também, porque eu vi que tem muitos compartilhamentos. A gente pede também nos comentários. E quando a gente encontra lá, porque chega para a gente no e-mail, a pessoa que se inscreveu, a gente se inscreve também no canalzinho dela. Como diz, uma mão lava a outra, né? E as duas lavam os pés. E a gente gosta muito de ajudar, compartilha também o vídeo da pessoa que inscreve, né? No canal da gente. E daqui a pouco, com as bênçãos de Deus, o canalzinho da gente já está bastante legal. A gente vai ter várias brincadeiras aqui, sorteios aqui no canal, assim que já tiver atingido, né, os requisitos que o YouTube pede. A gente vai brincar muito, a gente vai se conhecer, né? A gente vai fazer live. E vou pedir para você aguardar, que não vai demorar, porque com a graça e com a bênção de Deus vai dar certo. E aqui, pessoal, três pontinhos baixos aqui, eu vou trabalhar ponto baixo em cima deles. Vou trabalhar mais um ponto baixo, mais um pontinho baixo e mais um pontinho baixo, porque
a orquídea não tem uma pontinha, pelo menos a espécie que eu pesquisei, não tem uma pontinha fina, igual a ponta da rosa. E vou continuar aqui, depois dos 3 pontinhos baixos, trabalhando meio ponto. Vou trabalhar aqui ao redor, trabalhando meio ponto. Os pontos é muito apertado, às vezes a gente encontra dificuldade na hora de a gente trabalhar a correntinha, mas sempre dá certo. Tudo sobra de linha. Lembrando que se a gente não tem muita opção, se a gente encontra um trabalho lindo, como a gente encontra orquídea de crochê aqui no canal, a gente também pode comprar o barbante por conta, né? De estar fazendo esses galhos, essas orquídeas lindas. Gostei demais mesmo. E a gente pode entrar aqui, se você encontrar algum trabalho aí nos grupos, manda pra gente, né? Segue a gente no Facebook, manda no Messenger, né? Aquela foto que a gente vai analisar e ver o jeito de fazer e vai entrar com a videoaula aqui para ensinar você com a graça de Deus. Me segue também no Instagram, tem o link do Instagram aqui no canal. É só você entrar, manda lá aquela fotinha no direct, que a gente vai analisar o jeito de fazer e vai entrar com a videoaula aqui para atender você com muito amor, com muito carinho. Cheguei aqui, pessoal, tem 3 pontinhos baixos aqui, a gente vai trabalhar ponto baixo em cima de ponto baixo. Vamos trabalhar aqui. Vou fazer um acréscimo aqui, bem aqui na pontinha, que é para não emborcar aqui a nossa folha. E agora vou continuar trabalhando meio ponto. Lembrando que para cada folha eu trabalhei 5 carreiras. Na 5ª carreira é que a gente já entra como suporte, que é o arame ou o fio. Aqui, do mesmo jeito que eu trabalhei os 3 pontinhos baixos aqui do lado, vou continuar trabalhando ponto baixo aqui até chegar aqui do outro lado, na altura da carreira do lado direito que a gente trabalhou. Ponto baixo, mais um ponto baixo, mais um ponto baixo, um acréscimo. E aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4 carreiras. Aqui, depois que eu já trabalhei aqui do outro lado, a gente veio aqui nessa carreira, eu já vou aqui entrar com o fio, porque vai para completar a 5ª carreira. Depois a gente vai voltar aqui com mais uma carreirinha que é para completar a 5ª. Aqui, pessoal, sem uma correntinha, eu vou pegar aqui junto com o fio
Quando está muito apertado, às vezes, como eu disse, às vezes a gente encontra dificuldade na hora de fazer correntinho. Trabalhei aqui um ponto baixo em cima do fio. E aqui agora, vou pegar a parte da folha, vou trabalhar um ponto baixo, vou fazer mais um ponto baixo em cima do fio, mais um pontinho baixo em cima do fio. E mais um pontinho baixo. Agora, nós vamos continuar trabalhando meio ponto. Tá um pouco difícil trabalhar com fio, porque ele é duro, mas essa folha aqui vai ficar com suporte bem legal, bem durinho. Vamos continuar trabalhando aqui meio ponto, pegando a folha e o fio. Dá uma dobradinha para baixo, para não ficar muito difícil para a gente trabalhar. Meio ponto. Tem pessoas que me falam que tem dificuldade na hora de trabalhar o arame, mas com jeitinho a gente consegue. Aqui agora, 3 pontinhos, né? 3 meio ponto no pezinho da folha. 3 pontinhos baixos, aliás. Mais um pontinho baixo. Mais um pontinho baixo. E mais um pontinho baixo. Vai ficando assim. Chegou desse lado aqui, você ajeita ou o arame ou o fio, depende muito do que você vai trabalhar com ele. Ajeita aqui, molda, né, o jeito que você vai trabalhar a folha. Puxa bem aqui, para não ficar difícil na hora de começar a trabalhar a outra parte. Um pontinho baixo. E antes de começar a trabalhar a folha, você já pode dar aquela dobradinha aqui. O arame tá um pouco, esse fio tá um pouquinho duro, mas não tem problema. A gente consegue trabalhar. Aqui eu vou continuar trabalhando um pontinho baixo, mais um pontinho baixo.
E aquilo que eu disse, continuando trabalhando meio ponto. Essa folha aqui eu vi que ela vai ficar um pouquinho mais larga, mas não tem problema. Vou dobrar bastante aqui para baixo para não dificultar. Um pouquinho difícil porque o fio é duro. Se o arame fosse mais fino, ficaria mais fácil para a gente trabalhar. Tá um pouco difícil porque esse fio, ele é duro, mas vai ficar um suporte legal para a folha, viu, pessoal? Tudo reciclado, os arames que eu trabalhei. Esse fio também é reciclado. É um fio de internet, tem bastante aqui. Como eu disse, tem um rapaz para trocar a internet aqui, para trocar ligação de internet. E sobrou esse fio. Eu guardei uma quantidade boa para a gente trabalhar com ele. Lembrando que a gente também pode fazer vários tipos de arranjo com ele. Vai ficar legal, fica um suporte legal. Aqui agora, trabalhando mais um meio ponto. Bem na pontinha, vou trabalhar ponto baixo. A gente já está terminando a nossa folha. Tá pronta a nossa folha. Fechando com ponto baixíssimo. Um pouquinho difícil, mas a gente conseguiu. Agora, desfiando aqui, 4 partes para cada lado, a gente vai amarrar para ficar bem segura a nossa folha. Esconder a pontinha aqui bem escondidinho.
E aqui, pessoal, tá pronta a nossa folha, que não vai ficar muito larga, não, porque a gente pode fechar o fio um pouquinho. Ficou duro, ficou um suporte legal. Olha que linda que ficou nossa folha. Isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Ficou uma largura boa também, mas aqui para não ficar muito larga, a gente pode fechar. Lembrando que se você for fechar, não deixa ficar emborcado aqui do jeito que tá não. Montuado, né? A gente fala. E aqui agora a gente vai recortar um pedaço, porque ficou muito grande. Olha que linda que ficou nossa folha, perfeita. Como eu disse, se você quiser trabalhar aquele jeito aí, começar com meio ponto, aliás, um pontinho baixíssimo, um ponto baixo, 3 pontos baixos, lembrando que a folha da orquídea, as espécies que eu pesquisei não tem uma pontinha fina, ela é assim mesmo. E olha que legal, que maravilha. E aqui ainda com a fita floral, que eu não dispenso essa fita de jeito nenhum. Trabalho com essa fita há muitos e muitos anos. E aqui, pessoal, a gente vai trabalhar aqui tampando essas duas pontinhas. Isso aqui a gente não... Ela vai ficar destacada do galho, a gente espeta só lá no vaso, quando você vai formar, né? Você vai colocar aí a orquídea no vasinho. Lá no pezinho da orquídea você coloca lá as folhas, que fica separada. Faça no capricho, né, com calma. Tira aí o tempinho para fazer o seu artesanato, o seu crochêzinho, para ficar bem feito. E aqui está a nossa folha. Perfeita. Para nossa orquídea. A gente vai deixar aqui junto com o vídeo, né, com a videoaula, para você observar. Tá claro aqui o lugar que eu estou gravando agora. Faltando 2 minutos para as 11 da manhã. Não tá uma luz muito boa, mas para quem já viu lá o shorts que a gente mandou, tá o galho também na cada videoaula que a gente manda. Aqui, né, a gente precisa trabalhar ainda, que como eu disse na videoaula que a gente mandou ontem, que a gente esqueceu, né, de passar o detalhe da linha vinho aqui nessa pétala. Aqui a gente ainda vai trabalhar. Eu faço as gravações de olho na correção da contagem da gravação para não encerrar o vídeo em silêncio. E é por isso que às vezes a gente acaba esquecendo algum detalhe. Mas depois de tudo a gente acaba retocando, né? Reforçando aqui a nossa folha. Essa foi o que a gente terminou agora. E novamente eu quero agradecer você que está se inscrevendo,